A realidade da segurança pública no Brasil esconde um lado que poucos veem por trás do uniforme. Para uma parcela significativa dos policiais brasileiros, a folga não é um momento de descanso, mas sim o início de uma segunda jornada de trabalho. São profissionais que, após enfrentarem o risco de morte em seus turnos oficiais, precisam recorrer aos chamados bicos, trabalhos extras e informais, para complementar a renda e garantir o sustento digno de suas famílias. Um exemplo emblemático dessa realidade é o caso do Sargento Sacramento, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Conhecido entre seus pares pela competência técnica, Sacramento divide seu tempo entre o patrulhamento em uma das cidades mais perigosas do mundo e a manutenção de aparelhos de ar-condicionado. Nas suas horas de folga, o sargento deixa de lado o fuzil e assume as ferramentas de refrigeração. É com o suor desse trabalho paralelo, subindo escadas e instalando equipamentos sob o sol do Rio, que ele provê o suporte financeiro para sua casa. O que Sacramento não poderia imaginar é que, justamente durante um desses atendimentos técnicos, em um dia que deveria ser de trabalho comum na refrigeração, ele seria colocado à prova no maior desafio de sobrevivência da sua vida. Era para ser apenas mais um dia de transição entre o trabalho técnico e o dever policial. O sargento Sacramento tinha um plantão pela frente, mas, antes de assumir o posto, precisava resolver uma pendência da sua outra profissão. Ele passou em uma loja de peças de refrigeração para buscar o material necessário para um serviço. Como o tempo era curto e o horário do quartel se aproximava, Sacramento já estava preparado. A farda de policial, símbolo de sua autoridade, e também o alvo que tentava esconder nas horas de folga, já estava dentro do carro. Ao sair da loja, o sargento deparou-se com o caos rotineiro do Rio de Janeiro. Uma das vias principais da cidade estava bloqueada. O motivo? Um tiroteio intenso que interrompeu o fluxo e tomou conta das manchetes de rádio. Sem alternativa e com o relógio jogando contra, Sacramento precisou buscar uma rota de fuga do engarrafamento. Ele confiou na tecnologia, abriu o GPS e digitou o destino, esperando que o aplicativo encontrasse o caminho mais rápido por entre as ruas da Zona Norte. O algoritmo traçou uma rota alternativa, um caminho desconhecido para ele, mas que parecia promissor. O que o sargento não sabia era que, naquele momento, o GPS estava guiando seu carro para uma armadilha geográfica. Sem aviso, as ruas largas deram lugar a becos estreitos. O movimento de pedestres sumiu. O silêncio começou a pesar. Sacramento, o policial experiente, percebeu tarde demais que a tecnologia o havia levado para dentro de um território onde a lei não era ditada pelo Estado. O caminho alternativo não era uma rota de fuga. Era a entrada para um cerco de morte. O silêncio do Morro do 18 foi subitamente quebrado pelo som metálico de um fuzil batendo contra o vidro. Sacramento, dentro de sua caminhonete, sentiu o gelo na espinha ao perceber que não estava mais em uma rua comum. Ele estava cercado. Um criminoso, agindo com a confiança de quem domina o território, ordenou que ele baixasse o vidro. Naquele segundo, o tempo pareceu congelar. Sacramento sabia que, se saísse do carro ou se fosse revistado, a farda no banco de trás seria a sua sentença de morte imediata. Não havia negociação possível. Era matar ou morrer. Com o treinamento de anos falando mais alto que o medo, o sargento não hesitou. No momento em que o vidro desceu, ele não entregou as mãos, entregou fogo. O primeiro disparo foi certeiro, derrubando o criminoso e abrindo uma brecha minúscula para o impossível. Mas o barulho do tiro foi como um sino de guerra. Em segundos, o que era uma abordagem de rotina do tráfico se transformou em um campo de batalha. Sacramento pisou fundo no acelerador, tentando manobrar a caminhonete pelos becos estreitos, mas a resposta veio em forma de chumbo.
De todos os lados, centenas de disparos começaram a atingir o veículo. O som de vidro estilhaçando e o metal sendo rasgado pelas balas de fuzil criavam uma sinfonia de terror. A caminhonete, que antes era seu meio de trabalho na refrigeração, agora era um alvo em movimento, sendo alvejado por todos os ângulos. Sacramento não era mais apenas um técnico de folga ou um policial a caminho do plantão. Ele era um homem caçado por um exército invisível dentro de um labirinto de concreto. A perseguição tinha começado, e para o sargento Sacramento, cada metro avançado era uma vitória contra a morte. O acelerador estava no fundo, mas para Sacramento, o mundo parecia estar se fechando. A cada curva, a cada beco que a caminhonete forçava a passagem, a realidade se tornava mais cruel. Ele não estava saindo do morro, ele estava se afundando cada vez mais no coração do domínio do crime. O GPS, que o traiu no início, agora era um espectador mudo de sua descida ao inferno. E então, o pesadelo de todo combatente aconteceu. No meio da troca de tiros, enquanto tentava repelir os agressores, sua pistola travou. Uma pane. O silêncio da arma de fogo é o som mais aterrorizante que um policial pode ouvir no meio de um confronto. Agora, Sacramento tinha duas missões impossíveis: pilotar um veículo sob chuva de balas e, com as mãos trêmulas pela adrenalina, tentar destravar o mecanismo de sua única defesa. Os disparos dos criminosos não paravam. A lataria da caminhonete já não passava de um queijo suíço. Foi quando ele avistou uma última oportunidade. O carro surgiu em frente a uma estação de trem. Ali, o terreno mudava. Sacramento avistou uma casa com um corredor externo, um refúgio improvisado no meio do caos. Ele freou bruscamente. O tempo agora era contado em milésimos de segundo. Ele não entrou em pânico. Com a frieza de quem já encarou a morte de perto, ele desligou o motor, agarrou as chaves e, o mais importante, o seu celular. Sua única linha de vida com o mundo exterior. Enquanto corria em direção ao corredor daquela casa, suas mãos trabalhavam freneticamente na pistola. Golpe de segurança, limpeza da câmara e, finalmente, o estalo metálico. A pane estava sanada. A arma estava pronta. Sacramento mergulhou para dentro daquela residência em frente à estação. Ele não sabia quem estava lá dentro, nem o que encontraria. Ele só sabia que, naquele momento, a caminhonete tinha ficado para trás e sua guerra pessoal estava apenas entrando em uma fase ainda mais sombria. O combate confinado. Sacramento agora estava abrigado entre as paredes de uma casa no bairro de Lucas. O som dos tiros lá fora não diminuía. Pelo contrário, parecia que cada facção da região havia se unido para caçar o homem que ousou resistir. Ele estava sozinho, mas ainda tinha uma arma valiosa: o seu celular. Com as mãos suadas e a respiração pesada, ele discou para um colega de farda. As palavras saíram como um desabafo de quem vê a morte de perto. Pelo amor de Deus, manda o blindado. Eu estou cercado. Era um pedido de socorro, mas também uma prece. Sacramento sabia que aquele corredor de casa não resistiria por muito tempo ao poder de fogo dos fuzis que o sitiavam. Porém, a mente do sargento trabalhava com a lógica fria da experiência. Ele sabia que o Caveirão, o único veículo capaz de resgatá-lo daquele inferno, não chegaria em minutos. Ele conhecia bem os entraves, a burocracia, o terreno hostil e, principalmente, o peso das decisões recentes que dificultaram a entrada da polícia em comunidades dominadas pelo crime. Decisões tomadas em gabinetes refrigerados, longe do cheiro de pólvora, que muitas vezes deixam o policial na ponta da linha de frente, com as mãos atadas e o peito aberto. Sacramento sentia o peso dessa irresponsabilidade. Ele sabia que, para muitos, ele era apenas um número, mas, para si mesmo, ele era um homem comum e um profissional que precisava voltar para casa.
A ajuda estava a quilômetros de distância, mas a morte estava a poucos metros, batendo no portão. Ele entendeu que o blindado era a sua esperança, mas a sua pistola e a sua inteligência seriam a sua única realidade imediata. Cada segundo ali não era apenas tempo passando, era uma pequena vitória em uma guerra de desgaste. Ele precisava ganhar tempo, precisava fazer cada munição valer a pena. Porque no bairro de Lucas, a ajuda demora a chegar, mas a bala do inimigo nunca se atrasa. Ao invadir o interior da residência, Sacramento rendeu o único morador que estava no local. Não era maldade, era a necessidade brutal de garantir que suas costas estavam seguras. Agora ele tinha paredes ao seu redor, mas o perigo só aumentava. Ao se aproximar de uma das janelas, o sargento teve o choque de realidade que mudaria sua postura para sempre. Lá fora, o que ele viu não era apenas um grupo de criminosos, mas um verdadeiro mar de homens altamente armados. Fuzis de guerra apontados para a sua posição, bandoleiras carregadas e uma sede de sangue que podia ser sentida pelo ar. Eram dezenas, dispostos a tudo para eliminar o policial que desafiou o domínio deles. Nesse instante, um filme passou pela cabeça de Sacramento. Ele não pensou em medalhas ou glória. Ele pensou nos colegas que a farda lhe deu e que o crime lhe tirou. Lembrou-se dos relatos brutais de policiais capturados vivos em comunidades. Homens que foram submetidos a torturas indescritíveis, cujos fins foram muito mais cruéis do que a morte rápida no campo de batalha. A decisão foi tomada ali, no silêncio daquela sala, enquanto o barulho dos tiros ecoava do lado de fora. Sacramento apertou o cabo de sua pistola e olhou para o carregador. Ele sabia, vivo, eles não o levariam. Se aquele era o seu fim, ele seria escrito com honra. Ele não seria um troféu para o tribunal do tráfico. A estratégia mudou de fugir para resistir até o último homem. Ele levaria consigo o máximo de criminosos que pudesse. Cada disparo seria calculado, cada movimento seria para cobrar caro por sua vida. E no fundo da mente, uma promessa sombria e necessária. Se o pior acontecesse e a munição chegasse ao fim, a última bala não seria para o inimigo. A última bala seria guardada para si mesmo. O sargento Sacramento não estava mais apenas lutando para viver. Ele estava lutando para escolher como morrer. O silêncio pesado daquela promessa sombria, a de reservar para si a última bala, foi brutalmente interrompido. O som não veio de um tiro distante, mas de batidas secas na porta. 2 criminosos estavam do lado de fora. Eles sabiam que havia alguém ali, mas não esperavam o que os aguardava. Em um momento de tensão absoluta, o morador, acuado pelo medo, abriu a porta. Para qualquer outro, aquele seria o fim. Para o sargento Sacramento foi a oportunidade. Antes mesmo que o primeiro criminoso pudesse processar a figura do policial à sua frente, o sargento agiu. Não houve hesitação, não houve erro. Com um único disparo preciso, Sacramento neutralizou o invasor. O homem, que carregava um fuzil de guerra e granadas penduradas ao corpo, morreu antes mesmo de tocar o chão. Foi um tiro que ecoou como um grito de liberdade dentro daquela casa. Ao ver o inimigo caído e principalmente ao ver o armamento que ele carregava, os olhos de Sacramento brilharam com algo que ele achava ter perdido minutos antes: a esperança. A pistola com pouca munição e a perspectiva de suicídio deram lugar a um fuzil carregado e explosivos. Naquele cenário de guerra, o sargento não viu apenas metal e pólvora. Ele entendeu aquilo como um sinal divino, um presente de Deus em meio ao inferno do bairro de Lucas. A morte, que já estava sentada ao seu lado esperando a última munição, teria que aguardar. Sacramento agora tinha o poder de fogo necessário para revidar a altura. Ele não tinha apenas uma arma, ele tinha uma sobrevida. E se antes ele estava disposto a morrer com honra, agora ele estava pronto para lutar para viver.
ou para pelo menos arrastar consigo para a morte ainda mais inimigos do que ele inicialmente imaginara. Sacramento agora tinha o fuzil em mãos, mas havia um novo obstáculo. A arma não era a que ele operava no dia a dia. No calor do combate, sob o som de gritos e disparos, ele se viu diante do desafio de dominar aquela plataforma desconhecida. Com as mãos rápidas, ele tentou o primeiro acionamento. E nada. O silêncio da arma foi um soco no estômago. Ele não se entregou. Entre tentativas e ajustes rápidos, a persistência venceu a técnica. Um disparo finalmente ecoou pela casa. Aquele tiro não foi apenas uma bala saindo pelo cano, foi uma mensagem enviada diretamente para o mar de criminosos lá fora. O jogo mudou. Ao perceberem que o policial agora estava armado com fuzil e granadas, a confiança dos bandidos balançou. Eles entenderam que não enfrentariam um alvo fácil, mas um operador treinado e agora com alto poder de fogo. Sacramento, calculista, passou a administrar cada disparo. Ele sabia que cada bala era um segundo a mais de vida e não podia desperdiçar munição no vazio. Mas o crime organizado não recuou por completo. Em uma resposta brutal, os criminosos lançaram mão de sua tática mais destrutiva. O som de uma explosão ensurdecedora sacudiu as paredes da residência. Uma granada havia sido lançada contra a posição de Sacramento. O impacto foi devastador. A onda de choque e a fumaça fizeram o sargento perder território precioso dentro do próprio abrigo. Aproveitando o momento de confusão, os bandidos avançaram como uma sombra sobre o terreno. Em poucos instantes, o cenário tornou-se crítico. O corredor externo, que antes era uma barreira, foi tomado. A área frontal da casa agora estava sob controle do tráfico e o muro da retaguarda, sua última rota de fuga, havia sido cercado. Sacramento estava comprimido, sem espaço, cercado pela frente e por trás, e com o cheiro de pólvora e poeira sufocando seus pulmões. O cerco de mais de 60 homens havia se fechado completamente. O sargento precisava mais do que nunca da chegada do blindado. Cercado, cansado, com sede e com fome, e com as paredes da casa sendo pulverizadas pelos fuzis inimigos, o sargento Sacramento sentia que o fim da linha havia chegado. Mas, no meio do caos, o celular que ele teve a presença de espírito de resgatar da caminhonete vibrou. Era a ligação que separava a vida da morte. Do outro lado da linha, a voz do tenente que comandava o blindado. Sacramento, onde você está? Já entramos em Parada de Lucas. Com a precisão e com o sangue frio de um sobrevivente, Sacramento deu as coordenadas exatas. Ele descreveu a fachada, o corredor e os pontos de referência daquela casa, que se tornara sua fortaleza e quase seu túmulo. Enquanto falava, ele começou a notar uma mudança no ar. O som dos disparos dos criminosos, antes ensurdecedores e próximos, começaram a se distanciar. O predador agora estava se tornando a caça. O som pesado do motor do caveirão começou a ecoar pelas ruelas. Era o som da cavalaria chegando. A notícia veio pelo celular, quente e salvadora. Estamos na sua porta, sargento. Mas havia um último detalhe vital. Sacramento estava em trajes civis, segurando um fuzil que pertencia ao tráfico. Em um ambiente de guerra, qualquer erro de identificação seria fatal. Com cautela extrema, ele se certificou de que seus irmãos de farda soubessem exatamente quem ele era antes de atravessar o portal daquela casa. Quando a porta do blindado se abriu e o metal pesado ofereceu o abrigo que ele tanto buscou, o alívio extremo desabou sobre seus ombros. Sacramento foi puxado para dentro por mãos amigas. Ele estava a salvo. O homem que saiu de casa para consertar aparelhos de ar-condicionado e cumprir seu dever policial sobreviveu ao cerco de mais de 60 inimigos. Ele não foi apenas um sargento ou um técnico naquela noite. Ele foi um milagre vivo. Sacramento deixou para trás a carcaça de sua caminhonete e as marcas de centenas de tiros.
mas levou consigo a maior vitória de todas: o direito de voltar para casa e abraçar sua família uma vez mais. A história do Sargento Sacramento não é apenas sobre um tiroteio no Rio de Janeiro. É sobre a resiliência de quem se recusa a se entregar, mesmo quando todas as chances estão contra. Se você gostou dessa história, curta o vídeo e inscreva-se no canal para nos ajudar a contar mais histórias como essa, que deveriam ser filmes. Obrigado e até o próximo vídeo.